Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu ano de 2024. Eu sou o professor Rodolfo e nós vamos hoje meditar nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Antes disso, eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o Teu nome nesta manhã, ó Deus, para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, dar-lhe o louvor, a honra, a glória que lhe é devida, Senhor. Pedir a Ti, ó Pai, que abra o nosso entendimento para compreender as verdades da Tua palavra, para compreender, Senhor, a Ti, para conhecer a Ti da forma em que o Senhor se revela a nós através das Escrituras Sagradas. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã, que está orando comigo nesta manhã, lendo comigo esses 2 capítulos iniciais da Bíblia e que também estará ouvindo a exposição da Tua palavra. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, sobre a nossa nação. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, converte-os, ó Deus, todos a Ti, Senhor, porque essa é a Tua vontade, que todos venham ao conhecimento da Tua palavra e do Teu Filho, para serem por Ti salvos e libertos do pecado, da perdição, que o Teu Espírito Santo convença a todos os homens do pecado, da justiça e do juízo. Senhor nosso, sê conosco nesse ano que está por vir, que começa e está diante de nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos nesta manhã. Gênesis significa origem, nascimento, fonte, criação e procede da tradução grega do Antigo Testamento, ao passo que o título do livro em hebraico é tirado das primeiras palavras do livro, no princípio. No princípio, que por sua vez é equivalente ao termo no princípio, lido no Evangelho de João, capítulo 1 e versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando lemos que Deus criou, entendemos que a criação é obra de Deus, efetuada por Deus o Pai, o Filho unigênito de Deus e o Espírito Santo de Deus, o Deus único e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas distintas numa só essência. E ainda devemos considerar que Deus é atemporal, não está sujeito ao tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E também devemos ter em mente que ao mesmo tempo em que Deus criou o mundo, fundou o mundo, nesse momento, antes mesmo da queda do homem,
Deus já havia traçado o plano da salvação, pois Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse, capítulo 3 e versículo 8, na parte B. Pois bem, no princípio criou Deus, o Verbo criou, o verbo criar aqui é usado na Bíblia hebraica apenas para ações que vêm da parte de Deus e tem um efeito, ele dá uma ideia de criar do nada, a partir do nada. Deus criou os céus e a terra a partir do nada. A terra ainda estava vazia e em trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, participando ativamente da criação e preparando a terra para o restante das coisas que Deus estava fazendo. Deus criou a luz, a separou das trevas, deu nome ao dia e à noite, à tarde, à manhã, fez as águas, os céus, a porção seca, as ervas, as árvores e as nomeou também. Deus criou o sol e a lua, não só para iluminar a terra, mas para governar o dia e a noite, e também com o objetivo da contagem do tempo. Criou também as estrelas, e após isso foi a vez dos animais, que após formados foram abençoados por Deus para se multiplicarem. Precisamos notar que depois de toda a criação, que poderia ter sido feita de uma só vez, é feita por partes, para que a nossa mente possa absorver essas informações e meditar mais facilmente em suas obras, todas feitas através da palavra de Deus, que vai ordenando e a criação vai surgindo. Mas por fim, Deus faz uma pausa e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, essa imagem não é a forma física do homem, e sim a sua mente, o seu coração, que foram criados em perfeita harmonia com o caráter de Deus, em verdade, retidão e santidade. Assim, a natureza original da raça humana era perfeita, a coroa da criação de Deus, que os criou homem e mulher, com capacidade de liderar, administrar todo o restante da criação do Senhor, com a ordem de se multiplicar e encher a terra. No capítulo 2, Deus descansa de toda a sua obra no sétimo dia, o sábado, e o santifica. Como dissemos antes, Jesus, o Verbo de Deus, a mesma essência junto com o Pai, Criador do universo junto com o Pai, explica na ocasião da sua encarnação e do seu ministério terreno em Marcos capítulo 2 e versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado para ajudar as pessoas, e não como um peso, mas falaremos mais disso em ocasião oportuna. No capítulo 1, Moisés não tinha se preocupado em dizer como, mas se preocupa em dizer que Deus é o Criador. E agora ele acrescenta alguns detalhes, como o vapor que subia da terra, e como Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o plantou no jardim do Éden. Vale lembrar mais uma vez que Deus sopra o fôlego de vida no homem, porque ele é Deus e autoexistente, Senhor de todas as coisas, dominador de todas as coisas. Ele tem vida em si mesmo, e à semelhança do Pai, o Filho tem vida em si mesmo também, conforme o Evangelho de João, capítulo 5 e versículo 26. Colocando o homem no jardim do Éden,
Deus, por sua própria vontade, se relaciona com o ser humano e deixa a ele várias ordens: ordem para lavrar o jardim, para proteger o jardim e para comer livremente, para comer à vontade de todas as árvores que haviam no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa o homem não deveria comer, com pena de morrer se a comesse. Adão nomeia aos animais. Deus o faz cair no sono e da sua costela formou a mulher e o ordenou, instituiu o casamento, dizendo que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á os dois, e os dois serão uma só carne. Portanto, meus irmãos, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis nos apresentam um Deus todo-poderoso, Senhor de toda a criação, dono do mundo, e que pelo poder da sua palavra sustenta o mundo e todas as coisas que ele mesmo criou, segundo a sua própria vontade. Deus não foi provocado por nada e por ninguém para criar o mundo e as demais coisas criadas, obras de suas mãos. Por sua própria vontade o fez e o criou. Todas as vezes que nós vermos uma obra de Deus, uma vontade de Deus, um atributo de Deus na Bíblia, entendemos que Deus o Filho e Deus o Espírito Santo sempre estão juntos, em conformidade com o Pai, atuando em concordância sempre. E esse Deus triuno é o Deus Criador que nos formou do pó da terra e nos deu vida. Nós fomos criados à imagem de Deus, para o louvor da sua glória. O homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus. E como fomos criados à sua imagem e semelhança, esse propósito de glorificá-lo não pode ser atingido longe, não pode ser atingido distante de Deus. Somente em comunhão e intimidade pessoal com Deus, cada ser humano pode cumprir o propósito pelo qual foi criado pelo Senhor. Também entendemos que Deus instituiu o casamento e a família. O casamento, conforme a vontade de Deus, só pode ser cumprido através de um homem e de uma mulher, conforme a ordem do Senhor. Assim devemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança na pessoa desse Deus maravilhoso que nos criou, que nos formou, que nos sustenta, nos abençoou, nos deu vida conforme a sua vontade, porque tem vida em si mesmo. Soprou em nossas narinas o fôlego de vida nesta manhã. Resolveu nos sustentar. Foi do seu agrado que nós iniciemos esse ano de 2024. Portanto, vivamos para a sua glória, de acordo com a sua glória. Cada um viva de acordo com a vocação com que foi chamado. Fomos chamados para sermos santos e glorificar o nome desse Deus, Criador e poderoso. Que nesse ano de 2024, cada um de nós, através da leitura e meditação da palavra de Deus, possamos conhecê-lo um pouco mais e nos parecermos um pouco mais com o seu Filho, Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia, fique firme na leitura das Escrituras, na audição diária da exposição e do devocional que nós estaremos postando, se Deus quiser, até o final desse ano, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos ajude.